Mais de 28 mil ingressos já foram vendidos para o clássico entre Flamengo e Botafogo amanhã. A expectativa é de casa cheia mais uma vez. 55 a 60 mil torcedores devem estar no Maraca amanhã para ver o Flamengo no seu segundo clássico do ano. Mas o Flamengo ainda não está 100% preparado para poder enfrentar o Botafogo. O treino de hoje do técnico Tite vai definir quem são os jogadores que vão para o confronto contra a equipe alvinegra. Ontem, no treino no Ninho do Urubu, por exemplo, o Matias Vinha realizou seu primeiro treino tático junto com os demais jogadores. Em compensação, Ayrton Lucas, que sofreu de gastroenterite no último fim de semana, ficou apenas fazendo trabalhos na academia. Hoje, o técnico Tite vai saber se vai poder contar com Ayrton Lucas para essa partida contra o Botafogo, se vai fazer a estreia de Matias Vinha ou se vai seguir improvisando na lateral esquerda com Guilherme Varela ou até mesmo Wesley. As opções do técnico para a lateral estão ficando cada vez mais escassas. Agora, a gente não tem mais a possibilidade de utilizar Mateuzinho, uma vez que o Flamengo se acertou com o Corinthians para vender o jogador. Falta apenas para concluir a negociação as garantias que o Flamengo pediu à equipe paulista para que não haja nenhum tipo de atraso no pagamento das parcelas combinadas no valor total de 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros por metas alcançadas pelo atleta. Portanto, se o Flamengo, por exemplo, precisar improvisar a lateral esquerda novamente e o técnico Tite escolher o Varela para jogar naquele setor, teremos o Wesley do lado direito e só Santiago Campos à disposição para ficar no banco de reservas. Isso é claro, se o Tite resolver não fazer a estreia de Matias Vinha e Ayrton Lucas não ficar à disposição. O Botafogo também tem lá os seus problemas, mas o Flamengo tem problemas maiores para poder montar a equipe que vai enfrentar o Botafogo. Na sexta colocação, o técnico Tite sabe que precisa aproveitar para dar uma arrancada enquanto o time ainda tem apoio da torcida rubro-negra. Em caso de derrota, um novo empate de maneira frustrante, como foi contra os viceínos, a torcida do Flamengo, que já está acalorada na cobrança de resultados da tão sonhada equipe dos sonhos do Flamengo, pode começar a se virar contra o trabalho do treinador rubro-negro. Nação, nesse vídeo aqui eu ainda quero falar com vocês sobre Igor Coronado e sobre as prioridades de contratação do Flamengo. O Flamengo, inclusive, teve a sua vida facilitada pelo Igor Coronado e eu vou contar para vocês o porquê disso tudo. Mas antes, deixa eu dar aquela dica maravilhosa para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Você que está aí todo encalacrado, todo cheio de problemas financeiros nesse começo de ano, pode usar a Mais Ágil para poder resolver essas pendências financeiras. É muito simples. Clicando no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, você começa hoje mesmo a falar com um dos atendentes da Mais Ágil e eles vão te ajudar na antecipação do seu FGTS. A grana é sua mesmo, tá lá parada. É só pegar um dos nossos atendentes, conversar e fazer o resgate dessa grana para vocês. Há mais de 2 anos a gente anuncia a Mais Ágil aqui e todo o retorno tem sido positivo. Por isso, a gente continua recomendando a Mais Ágil. Na Mais Ágil, a gente confia, por isso a gente recomenda. Nação, o Flamengo definiu de uma vez por todas as suas prioridades e definiu que não vai tirar o foco dela. A primeira prioridade do Flamengo é com relação ao Léo Ortiz. Na verdade, pessoal, a primeira prioridade do Flamengo é um zagueiro. Léo Ortiz é o zagueiro que está mais próximo do Flamengo nesse momento. A diretoria do Bragantino tem ficado deveras muito irritada com a postura do jogador com relação a querer se transferir para o Flamengo. Desvalorizada pelo jogador e pelo seu empresário, a diretoria do Bragantino faz jogo duro com o Flamengo na questão de acerto dos últimos valores envolvendo o atleta. Explicarei para vocês. O Flamengo ofereceu 6 milhões no começo da negociação, o Bragantino queria 12. Graças ao trabalho que o atleta e o seu empresário vem fazendo, essa pedida de 12 caiu para 9 milhões de euros. O Flamengo subiu para 8 milhões de euros. Há muito tempo eu falo para vocês que já estão trabalhando na minuta do contrato. E na minuta, o que está agarrado é
esse valor. Nem o Red Bull quer os 8, nem o Flamengo quer os 9. Então deve-se fechar no meio termo em 8,5 milhões de euros pelo jogador de 29 anos. O Flamengo definiu que tem que encerrar essa prioridade primeiro para poder partir para as próximas. Então, o famigerado Marcos Braz, junto com Bruno Spindel, devem ir até São Paulo nos próximos dias para finalizar, para bem ou para mal, a contratação do Léo Ortiz. O Flamengo vai aumentar a proposta até 8,5 milhões de euros e espera que o Red Bull Bragantino aceite essa condição para que a minuta seja assinada e então, a partir dali, seja gerado o contrato oficial. A segunda prioridade da equipe rubro-negra é por um ponta-direita. O Flamengo andou sondando jogadores no mercado, por exemplo, os casos de TT, de Thiago Palácios, Brian Rodrigues, alguns oferecidos, outros o próprio Flamengo sondou. No caso de Thiago Palácios, uma joia uruguaia de 23 anos, o Flamengo praticamente pode dar adeus a qualquer tipo de expectativa em cima do jogador. Ele está praticamente fechado com Estudiantes da Argentina por apenas 2,5 milhões de dólares. O Flamengo mapeia no mercado outros nomes, procura no mercado outros nomes para vir agora, ainda na janela de janeiro. Essa, então, ficou definida como a segunda prioridade do Flamengo. É o que o técnico Tite quer porque entende que só tem o Luiz Araújo para a ponta direita. O Tite quer ter pelo menos 2 jogadores por posição no Flamengo para dar sequência nesse ano de 2024 e a diretoria vai fazer de tudo para poder atender os anseios do treinador. Apesar da janela de transferências estar fechada lá na Europa, o Galatasaray continua se mostrando flexível a uma transferência do TT. O TT hoje é o preferido do técnico Tite para vir para o Flamengo. Apesar de ter um custo bem mais alto do que o do Thiago Palácios, que eu acabei de falar para vocês agora, a diretoria rubro-negra pode sim tentar a contratação do atleta para já. Além, é claro, do Flamengo olhar outros nomes no mercado, pesquisar por outros nomes do mercado. A questão do TT seria bem vista até pelo conhecimento que o Tite tem do atleta, por ele ser de nacionalidade brasileira e por haver boa vontade do Galatasaray em negociar o atleta brasileiro. Bom, sobre Igor Coronado, a diretoria rubro-negra teve sua vida facilitada. Havia um entrave dentro da diretoria de futebol do Flamengo com aqueles que gostariam de trazer Igor Coronado e aqueles que acham que não havia necessidade da contratação do jogador de 31 anos. Acontece que, apesar do Marcelo Galhardo ter liberado o atleta, os donos do Al Ittihad não concordam com a rescisão. Os caras são fãs do Igor Coronado e não querem perder o jogador antes do término do contrato, que é só lá para 2025. Então, neste momento, não há rescisão concretizada entre Al Ittihad e Igor Coronado, o que facilitou muito a briga interna no Flamengo. Afinal de contas, você não pode contratar um jogador como Igor Coronado que não está livre no mercado. A falta de entendimento entre os donos do Al Ittihad e de Marcelo Galhardo afastaram o jogador não só do Flamengo, mas qualquer outro clube brasileiro que estava interessado no jogador. Hoje, o staff do atleta vê com muito pessimismo a liberação do jogador para ficar livre e negociar com qualquer clube. Se algo mudar, o nome do Igor Coronado vai aparecer dentro das reuniões do Conselho de Futebol do Flamengo. Mas neste momento, Igor Coronado segue sendo jogador do Al Ittihad e o investimento no jogador está descartado. O nome só vai ser trabalhado caso ele fique livre no mercado, o que não é o caso e não parece ser o caso tão brevemente assim. Então, sepultada a situação de Igor Coronado no Flamengo. Nação, hoje é terça-feira, véspera de jogo contra o Botafogo. Eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva, verifica se o sininho está marcado na opção todas e, é claro, curta, comenta e compartilha. Vocês nos ajudam demais. Cada vez que vocês colocam 400 comentários, 500 comentários, 600 comentários,
com muita curtida, o YouTube vê e dispara o nosso vídeo para muita gente ver e o canal acaba crescendo. Então olha como é de suma importância a sua colaboração com esses passos tão simples, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. Eu conto muito com vocês. Obrigado por tudo. Ontem eu fiz a minha primeira live com meu filho. Estou emocionado até agora. Obrigado para vocês que acompanharam. Se você não viu ainda, dá um pulinho lá no canal Verdade Vermelho e Preto, que você vai achar essa live lá. Foi sensacional, foi muito especial e eu amei. Assim como eu amo cada um de vocês aí do outro lado. Obrigado por tudo. Tenham uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.